morar entre nós. Vamos, vem habitar, venha morar entre nós. Nós paramos de nos frustrar e nos entristecer por qualquer coisa quando a gente entende que o Evangelho se trata dele. Deus não está em busca de homens perfeitos, nem mulheres perfeitas. Deus está em busca de corações rendidos a Ele. O Evangelho de cruz não é prisão, não é tortura, não viver a vida como ela foi feita para ser vivida, aproveitando todas as coisas. Na verdade é aí, quando a gente perde a nossa vida, nega a si mesmo, é que a gente ganha, acha a vida em Cristo Jesus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé nessa noite? Aleluia. Você está feliz por estar aqui nessa noite? Amém? Quantas batalhas nós enfrentamos para estarmos juntos aqui, mais uma quinta-feira do reavivamento, podendo levantar ao Senhor um altar de adoração neste lugar. E eu queria te convidar você neste momento agora a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem te dado. Será que você pode expressar palavras de gratidão ao Senhor aonde você está neste momento? Será que você pode agradecer ao Senhor por esse dia que Ele te deu, por você estar vivo, por você estar com saúde, por sua casa estar bem, por você estar empregado? Você pode expressar palavras de gratidão ao teu Deus nessa noite agora? Ó Deus, nós levantamos a Ti um altar de adoração neste lugar, ó Pai. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus. Ó Deus, tudo que fizemos, ó Deus, ouvimos, falamos, ó Deus, que não foi do Teu agrado, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas nessa noite, Pai. Viemos aqui com o coração grato por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer através de nós, ó Pai. Obrigado pela nossa família, pela nossa casa. Obrigado pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho. Obrigado pela essa igreja. Obrigado pelo nosso ministério, Senhor. Que nesta noite o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir em nosso meio, Pai. Ó Deus, eu tenho um pedido nesta noite para Te fazer. Não deixa ninguém sair daqui da mesma forma que entrou, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa tocar através dos louvores, através de cada irmão que subir aqui para fazer uma oração, momento, ó Deus, da oferta, momento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha tocar o Teu Espírito Santo agora, Pai. Que vidas possam ser alcançadas pelo poder do Teu nome nesta noite, Deus. É o que oramos e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, o mais forte que você puder? Aleluia. Antes de começarmos a louvar, eu queria que você cumprimentasse 2 ou 3 pessoas com a paz do Senhor e falasse para ela: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Você pode sair do teu lugar e falar com o teu irmão aí, dá um abraço nele, dá um abraço nela. Fala: que bom que você está aqui, rapaz. Oh, aleluia, glória a Deus. Para você que está em casa, seja muito bem-vindo ao canal da nossa igreja. Que nesta noite possamos ser bênção na sua vida, aonde quer que você venha assistir este culto, que o Senhor possa falar o teu coração. Aleluia. Nessa noite o Senhor tem algo a nos entregar, querido. O seu favor sobre as nossas vidas. Eu te convido a você adorar de todo o teu coração, a esquecer tudo aquilo que você tem para fazer depois desse culto, e neste momento você se concentrar até o trono da graça de Deus. Vamos adorar a Ele? Aleluia. Vamos declarar isso. Filho de Davi, sei que estás nesse lugar, na multidão eu
eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Vamos, filho de Davi? Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão, eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Canta bem forte, vai! O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Diga! Faz o impossível. Você pode declarar isso de todo o teu coração? Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Vamos mais forte, filho de Davi. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão, eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Canta bem forte, BBG, vamos! O favor de Deus é o que... Você tem certeza que você está cantando nessa noite? Faz o impossível. Se sou fraco, me levanta, não me abandonará. E maravilhoso, santo e poderoso Deus, o favor, aleluia. O favor de Deus é o que... Você tem coragem de dizer isso nessa noite? Aleluia, aleluia. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. E maravilhoso, santo e poderoso Deus. Vamos deixar sua igreja bem forte, por favor. Isso, declare bem forte, vai. Se nós estamos fracos, se estou, não me há. E maravilhoso, santo e poderoso Deus, o favor de Deus é o que faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Que maravilhoso, santo e puro. Eu queria terminar sua igreja, por favor. Você pode aumentar o volume da tua voz? Se estou, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Diga mais uma vez: maravilhoso, santo e poderoso Deus. Mais uma vez: maravilhoso, santo e poderoso Deus. Aplauda ele, querido, bem forte. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Fala pro teu irmão: tá mais à vontade? Fala pra ele: tá mais à vontade? Fala pra ele: eu sei que você tá cansado, mas existe algo muito maior que nos trouxe até aqui nessa noite. É o Senhor Jesus que renova as nossas forças todos os dias. Você já reparou que toda vez que você entra aqui quinta-feira, cansado, desanimado, doido para estar em casa, aí você senta, você começa a louvar, você recebe uma palavra de Deus abençoada, você sai daqui totalmente renovado? Nem parece que você trabalhou. Alguém já sentiu isso?
porque o poder de Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é por isso que precisamos dele todos os dias, querido. Sem ele nada podemos fazer, mas com ele podemos todas as coisas. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Não é um culto qualquer, não é mais uma quinta-feira, é a quinta-feira do reavivamento, onde nós somos renovados pelo teu Espírito Santo. Aleluia. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Você pode cantar isso? Preciso de ti. Só quem precisa dele declara. Quebranta meu coração. Aleluia. Como uma costa ansiga por águas, assim tenho sede. Quantos têm sede nessa noite? E como terra seca, assim eu preciso, Senhor, preciso de ti. Em um lindo coral PIBVG, distante de ti, Senhor. Vamos! Não vale a pena não escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer, aleluia, do que fizestes por mim. Como alto é o céu, a sua misericórdia, Senhor, sua misericórdia, como um pai se compadece. E assim o quê? Assim tu me amas, afasta as minhas transgressões. Nós preciso de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso. Só quem não pode declarar, oh, não vale a pena escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, oh, Pai, preciso de ti, distante, Senhor, distante de ti, Senhor, eu não posso viver, não. Você que está em casa, você pode declarar isso nessa noite no teu coração. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu, oh Pai, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram, mas você não vai fazer o que, querido? Mas eu não vou não. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Declare, distante de ti, Senhor, não vale a pena. Oh, aleluia, 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 nós te adoramos, Senhor. Escuta
Talvez essa tenha sido a sua oração nessa noite. Fala para Deus: mas eu não vou não, ajuda-me, Senhor. Eu quero contigo até o fim. Só a igreja. Distante de ti, Senhor, não vale a pena existir, não vale a pena escutar o meu, mas que o ar que eu respiro, eu preciso tanto, distante de ti, Senhor, não posso, ou nem vale a pena, Senhor. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Oh, aleluia. Essa é a oração daqueles que têm fome e sede pelo Senhor. Reconhecemos, Senhor Jesus, que estamos numa mesa. E na mesa, Senhor Jesus, é onde compartilhamos do pão da presença. E a presença, Senhor Jesus, essa que nos alimenta, essa que sacia a nossa fome, é a presença do próprio Cristo. Estamos aqui porque reconhecemos que estamos mortos com Cristo. Nós já fomos crucificados com Cristo. Por isso nós consideramos tudo como perda, Senhor. E é por isso que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, Senhor, ainda declaramos: precisamos de Ti. Precisamos de Ti, dependemos de Ti, nossa força está em Ti. Não reconhecemos nenhuma outra fonte. E é isso que os santos do Senhor se reuniram, Pai, nessa noite para declarar. Porque reconhecemos que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e está sobre ele o nome de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. 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 Glorifica o Senhor, querido. Não cessa a tua adoração. Não cessa a tua adoração. Altar é lugar de entrega. O púlpito, o altar, é só um lugar de revelar aquilo que já aconteceu no teu altar pessoal. Você está aqui para revelar aquilo que já foi depositado sobre a tua vida desde a manhã desse dia. Levítico vai dizer, vai trazer para nós uma norma de que o fogo precisa continuar ardendo. O fogo precisa continuar ardendo incessantemente sobre um altar. Não é sobre um púlpito, não é sobre um lugar, é sobre um altar. E esse altar somos eu e você. As cinzas, elas já foram retiradas. Precisamos limpar o nosso altar nesse tempo.
Esse é o papel do sacerdote. Porque quem provê o fogo a cada manhã é o Espírito Santo de Deus. Estamos aqui para isso, Senhor. Culto do reavivamento. Restaura os nossos altares. Chegamos quebrados, Senhor. Cansados. Mas restaura os nossos altares. Aleluia. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Aleluia, aleluia, aleluia. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 17. O que diz a palavra do Senhor? Vamos ler todos juntos? Mesmo que a figueira nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelha no curral, nem boi nos pastos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. 19. E o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele me faz os meus pés como os de servo e faz-me andar nos meus lugares altos. Senhor, nós debruçamos o nosso coração sobre a Tua palavra. E é sobre ela, Deus, que depositamos a nossa fé e a nossa esperança declarando nessa noite que servir ao Senhor não é, Senhor Jesus, a ausência de dificuldades, Senhor Jesus, nem de problemas, Senhor Jesus, nem de barreiras, nem de impedimentos, Senhor Jesus, nem de sofrimento. Mas aprendemos a partir da Tua palavra, Senhor Jesus, que aqueles que confiam no Senhor, Ele, Senhor Jesus, tem a sua fé elevada acima dos problemas. Andamos apesar dos problemas, nos movimentamos, Senhor Jesus, mesmo em meio aos problemas, porque nós reconhecemos quem o Senhor é. O Senhor é soberano, o Senhor é eterno, o Senhor é bendito, o Senhor é o El Shaddai, o Senhor é Yahvé, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é Yeshua, oh Senhor, o Senhor é Elohim, oh Senhor, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. E é por isso que nessa noite a Tua igreja declara, Senhor Jesus, a Tua soberania sobre todas as dificuldades. Nessa noite, Senhor, não haverão barreiras, nem dificuldades e nem problemas que impedirão a nossa adoração. Declaramos aqui quem o Senhor é. Reconhecemos também os nossos problemas e as nossas dificuldades, mas sobre tudo isso, estamos elevando o Teu nome no mais alto lugar, declarando que nada disso importa, porque nós reconhecemos em quem nós temos crido e como e por que continuamos nos movendo. Estamos declarando nessa noite, Senhor, que não haverá barreira, porque o fogo vai continuar ardendo no altar do nosso coração, independente de qualquer dificuldade, Senhor. Porque reconhecemos que nos movemos por algo maior. E é nessa fé, Senhor, que vamos sair daqui nessa noite fortalecidos, renovados, reavivados, Senhor, com os nossos altares, Senhor, totalmente reparados pelo Senhor. Para que o Senhor venha e para que o Senhor consuma, Senhor Jesus, toda a oferta que está sendo entregue aqui nessa noite. E nós entregamos a nossa própria vida. Não vamos deixar nada de fora. Eis-nos aqui. Inclusive, Senhor Jesus, nossos pensamentos, nossos sonhos. Está tudo aqui no Teu altar. Venha e consome tudo, Senhor. E que seja uma oferta agradável ao Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor, querido. Aleluia, aleluia. Noite do reavivamento.
A paz do Senhor, igreja linda. Você já cumprimentou esse irmão que está aí do teu lado? Temos algum visitante aí? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Pela segunda? Não? Todos membros da casa? Amém? Ainda no livro do profeta Abacuque, é um livro que eu amo. Ele tem apenas 3 capítulos. Depois você leia se você ainda não leu. E para falar sobre uma das maiores expressões de fé e de adoração do cristão ao Senhor, que é quando a gente manifesta a nossa confiança ao Senhor entregando uma porção daquilo que Ele já nos deu, que é o nosso momento de dízimos e ofertas. O Senhor também falou comigo acerca desse livro. No capítulo 1 do profeta Abacuque, ele debruça ali para se queixar, porque aquele povo estava sendo assolado por conta dos seus próprios erros. E eles estavam passando por um tempo de escassez tremenda, queridos. E a gente estava falando de um tempo de escassez onde o povo dependia da agropecuária, daquilo que eles produziam. Então, por conta do pecado do próprio povo, Deus permitiu que ele fosse assolado. Então, no primeiro capítulo, Abacuque se queixa, fala onde o Senhor está nesse tempo de sofrimento. Já no capítulo 2, o próprio Deus fala com ele e fala, olha, no tempo oportuno, Abacuque, eu vou me levantar. Então somente repasse, escreva daquilo que eu vou compartilhar com você. Só que nós vamos nos ater aqui ao capítulo 3, que é lindo, é uma oração. No capítulo 3, Abacuque deixa suas queixas, porque nós estamos falando não só de um período de dificuldade, mas nós estamos aqui falando de um tempo de escassez, onde o povo dependia ali daquilo que eles produziam. A terra não estava produzindo. E o que se produzia, os inimigos vinham e atacavam aquela terra e destruíam tudo. Só que Abacuque termina com essa oração que nós acabamos de ler, que é famosa, né? Ainda que a figueira não floresça. Aqui Abacuque está declarando que, ainda que eles não dependam, ainda que eles não vejam, ainda que eles não recebam do Senhor aquilo que eles estão esperando, e nós estamos falando aqui de uma necessidade real. Abacuque vai começar esse capítulo dizendo o seguinte, coloca aí para mim, capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque, de acordo com eu não sei pronunciar essa tradução. Vamos lá. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo na nossa época as mesmas obras. Faz com que seja reconhecido no nosso tempo, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Estamos aqui falando de um homem que começou esse livro se queixando, perguntando onde estava o Senhor. E após ele ouvir a voz do Senhor, ele decide encerrar o livro com uma oração, dizendo, lembra-te, Senhor. Lembra-te do teu povo. Senhor, eu ouvi falar que o Senhor faz maravilhas. E às vezes, querido, nas nossas vidas, assim como nós começamos esse culto, enfrentamos momentos de dificuldades, enfrentamos momentos de escassez, enfrentamos até momentos de perda, e que nos nossos lábios estão a mesma oração. Senhor, eu ouvi falar que o Senhor faz. Então lembra-te, Senhor, de mim. E após reconhecer a soberania do Senhor, Abacuque termina esse capítulo dizendo, ainda que o Senhor não faça aquilo que eu espero,
Vamos terminar ali no versículo 19? O Senhor é soberano e é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Queridos, o cervo é um animal que não anda na terra. Ele anda nas planícies, ele anda em lugares altos. E faz-me andar em lugares altos. O que Abacuque terminou dizendo aqui? Senhor, eu reconheço o teu poder. Eu sei que o Senhor é a minha força. E eu sei que o Senhor está comigo. Por isso, eu vou andar em fé, porque eu vou andar acima dos problemas. Então, eu quero te convidar nessa noite. Não sei como está teu coração. Não sei se você já preparou a tua oferta. Só que mais do que aquilo que você vai entregar, é como você vai entregar. Qual é a motivação do teu coração? Reconheça que o Senhor é tudo sobre todas as coisas. E Ele está nos ensinando a andar acima dos problemas. Ele faz, Ele provê. Ele é Deus. Mas Ele nos ensina nessa noite um princípio fantástico de que Ele continua sendo soberano mesmo em meio aos problemas. Então eu quero te convidar agora a depositar a tua fé diante do Senhor. Deposita daquilo que você preparou e vem entregar. Antes mesmo de receber, Abacuque reconheceu quem era Deus. E o Senhor, Ele não responde necessidade. Ele responde fé. Lança a tua fé nessa noite. Prepara a tua oferta, o teu coração, reconhecendo que o Senhor é o mesmo. E Ele pode fazer nos dias de hoje aquilo que você espera. Amém? Você pode ficar de pé para a gente fazer desse momento bem alegre ao Senhor, querido? E acompanhar com as suas palmas assim, ó. Vamos lá? Vamos! O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E Ele vem saltando sobre os montes. Você conhece? E Ele vem saltando sobre os montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, é o que, querido? Há fogo. Canta bem forte, vai! Incendeia, Senhor, a sua noiva, vai! Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, e vem me incendiar. E as palmas, ó, bem forte, vamos lá. Vamos fazer mais uma vez, bem forte, vamos cantar bem forte ao Senhor. Você que não sabe, é muito fácil, vamos lá. O tempo de cantar. Posso ouvir a tua voz? Chegou, o tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E Ele vem, o quê? Oh, e Ele vem saltando sobre os montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Aleluia. Os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos, é o que, querido? Então pede o Senhor, vai! Incendeia.
sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aleluia. 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 Incendeia, Senhor, a tua casa. Queridos, nós vamos orar agora pelos dízimos e pelas ofertas, mas nós também abrimos esse momento para que você manifeste também um ato de gratidão ao Senhor, de reconhecimento de quem Ele é na sua vida, daquilo que Ele tem feito e principalmente daquilo que você já crê que Ele é poderoso para fazer. Então nós abrimos esse espaço para orarmos em gratidão ao Senhor pelos nossos dízimos e nossas ofertas e para que você traga também a tua gratidão ao Senhor. Você que recebeu uma boa notícia, uma bênção, uma vitória. Você que está no meio de uma luta também, é aqui que nós nos fortalecemos, é nesse altar. Você que precisa de um milagre, de uma bênção, e você pode vir representando alguém também, porque nós nos colocamos na brecha por outros. Nós somos intercessores também, nos debruçamos sobre a dor dos outros também. Enquanto nós plantamos e semeamos em fé, orando pelos outros, o Senhor trata de nós também. Então, nós abrimos esse momento para que você venha manifestar a tua gratidão ao Senhor, a tua fé ao Senhor e também para os aniversariantes. Tivemos aniversariantes essa semana. A Jéssica está aniversariando hoje, né? Ela está lá em cima? Sarinha também. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você também, princesa. Amém. Hoje? Foi segunda? Amém. Amém. Ah, chegou. Amém, amém. Nós somos gratos ao Senhor pelos aniversariantes. Amém. Eu vou chamar aqui para orar por nós nesse momento. Por quê? A Patrícia. Patrícia, vem orar por nós agora em nome de Jesus. Agradecendo ao Senhor. Amém, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, nesse momento, Pai, que o Senhor seja, Pai, com teus filhos, Pai, os aniversariantes que aqui estão, Senhor. Oh, Pai, toma teus filhos em tuas mãos, Pai, livra eles de todo mal, Senhor, continua abençoando, continua, Senhor, dando graça, Senhor. Pai querido, eu também te peço, Pai, pela vida das pessoas que vieram ofertar e dizimar. Senhor, que o Senhor continue provendo na vida de cada um, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais estar ajudando a Tua obra, a estar, Senhor, suprindo, Pai, as necessidades dos nossos irmãos, Pai, que estão precisando de algo, Pai querido. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. É assim que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Saia daqui com a tua vitória em nome de Jesus. Todos aqueles que creram. Amém. Queridos, alguns anúncios bem rapidinho. Nós vamos começar a sala de oração. Eu compartilhei no grupo dos secretos hoje pela manhã a atividade que será organizada pelos jovens e pelos adolescentes. Nós vamos iniciar no sábado, tá? Com o nosso encontro com os adolescentes. Está lá no grupo, tá bom? Domingo nós temos o culto aqui, que também será liderado, né, direcionado pelos jovens e pelos adolescentes. Segunda nós temos um encontro lindo também entre meninas e meninos, também organizado aí pela Lohane e as meninas, Gleice. E na terça-feira também nós vamos ter a sala de oração, onde nós discriminamos alguns temas. Então, a igreja estará aqui, os jovens e os adolescentes estarão aqui, debruçados em oração, em intercessão por pontos e por temas específicos. Então, esteja você também unido conosco, por mais que você não esteja aqui fisicamente,
Mas a igreja não vai parar nesses dias. E nós não podemos parar, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos continuar avançando, porque a igreja continua sendo a resistência nesse tempo. Tá? Então, esteja conosco em oração, ore pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Tá? Não vamos parar com nenhuma agenda, né, nem nenhuma atividade. Não temos essa informação ainda. Tá, mas fiquem atentos aos grupos, tá? Mas semana que vem, na terça-feira, continua tendo oração às 6 da manhã, né? Esteja nos cultos, queridos. Também faça um convite para que você esteja participando de uma célula. Preparamos um material para que você, que não tinha ciência, né? Então, tome conhecimento de que nós somos uma igreja em célula. Então, procure uma célula perto da tua casa, né? Uma célula... onde você vai ser acolhido, onde você vai ser edificado, onde você vai ser abraçado, cuidado, tá bom? Então, esses são os nossos avisos. Amém? Então, vamos chamar o nosso pastor. Momento da palavra. Eu vou pedir para que você redobre tua atenção e debruce o teu coração para ouvir daquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. É uma noite especial. O dia 12 de fevereiro não vai mais voltar. Então, uma porção que o Senhor preparou para o dia de hoje está aqui disponível para ser consumida no dia de hoje. Não perca essa oportunidade. Não perca, não se distraia no meio da visitação do teu amado. Ele está aqui. Então, não se perca, não se distraia. Amém? Vamos orar pelo nosso pastor, em nome de Jesus. Deus Santo, eis aí o teu servo, aquele que foi chamado pelo Senhor, comissionado, vocacionado, Senhor, para apontar para Cristo. Então, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra que é pruma e inerrante, a tua palavra, Senhor Jesus, que é muito mais eficaz, mais assertiva do que qualquer, Senhor Jesus, espada de 2 gumes, Senhor. Deus, que possa dilacerar o nosso coração nessa noite, Pai. Fazendo, Deus, com que nós possamos, Senhor Jesus, ó Pai, ter, ó Pai, plena ciência, Senhor Jesus, e não só a informação, mas a revelação da Tua palavra nessa noite. Senhor, nós não temos medo de ter, ó Pai, as nossas motivações frustradas nessa noite. O que nós queremos, ó Pai, aquilo que nos move nessa noite, Deus, é sermos encontrados pelo Teu coração. Então fala conosco, porque a igreja é Tua e também deseja ouvir a Tua voz. Usa o Teu servo, Senhor, com poder, com graça, com misericórdia, intrepidez e autoridade no Teu Espírito Santo, porque a Tua igreja, Senhor, está aqui, Deus, suscetível, com fome e sede de ouvir a Tua voz. Assim nós oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém, que bênção. Quinta-feira do Reavivamento, juntos adorando nosso Deus. Quero dar boas-vindas a você. Já foi dado, mas eu dou de novo, não é verdade? Mas feliz demais com a tua presença aqui nessa quinta-feira. Venceu as lutas do meio da semana para estar juntos adorando ao Senhor. Fica aqui meu louvor, minha adoração pela sua vida. Eu que sou pastor, sei da dificuldade, né, de estar aqui na igreja, de estarmos aqui na igreja, né? A gente tá aqui, vive isso, a gente, né, está sempre envolvido com isso, é dificuldade. Imagina você, né, que tem a sua luta, a família, é uma batalha tremenda, mas você venceu tudo isso e está aqui nessa noite para a glória de Deus, amém? Isso é maravilhoso, então por isso que eu fui feliz quando eu pego aqui a palavra e olho cada rostinho, né, e sei da luta de cada um. Alguns eu conheço um pouco mais de perto, sei da luta de cada um, e fico feliz de ver você aqui mesmo com as lutas na casa de Deus, adorando o Senhor, rompendo, né, Kátia? Rompendo as lutas, dificuldade aí, não desistindo, não ficando no meio do caminho, né? Isso é maravilhoso. Ainda estou com meu coração grato ainda por quinta-feira passada, irmãos, né? Eu não peguei a palavra desde quinta-feira passada, né? Me tomaram a palavra, né? Então hoje eu fico aqui minha gratidão pelo carinho da igreja, por cada mensagem, né, que mandaram para mim no meu aniversário quinta-feira passada, né, a igreja aí se mobilizou, as crianças me dando aquelas frutas, né, comi fruta a semana toda, aí, acho que ainda tem um restinho de fruta lá em casa ainda, que as crianças me deram, então o carinho da igreja, as palavras, mesmo aqueles que não puderam mandar mensagem, mas eu sei desse carinho, né, que a igreja tem com a minha pessoa, né, eu sou um pouco meio avesso, gosto de festa, o irmão sabe disso, né, de vez em quando eu fujo no aniversário, mas, né,
eu também preciso permitir a minha igreja, né, expressar, né, o louvor, a adoração, a gratidão, também o carinho de você, minha pessoa. Não posso privar os irmãos disso de forma alguma, né? Ainda mais juntou aí as sobrinhas aí, juntou Michele, juntou Lidiane, juntou Beatriz aí, as sobrinhas, né? Se mobilizaram aí para, né, fazer aquela homenagem, que eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. A igreja tem nos abraçado, cuidado de nós aí, isso é maravilhoso, tá? Que Deus abençoe. Final de semana tivemos lá em Ubatuba, vamos visitar um conhecido lá, né? E aproveitamos para descansar um pouquinho. Segunda-feira já estávamos de volta, né? Terça-feira já estávamos aqui 6 horas da manhã, na oração. Ontem aqui, antes do, né? Terça-feira, né, no gabinete, e assim estamos prosseguindo aí para a glória do Senhor, né? Hoje feliz também aí, né? A Jéssica aniversariando, parabéns. Esse pessoal de fevereiro, Jéssica, né? É top, né? Também a Neném também, né? A Sarinha também, que benção, né? E a irmã Liduína também, mandei mensagem para ela também, falei com ela também, nossa irmã em Cristo também, que Deus abençoe a irmã Lidu, recebe um beijo no coração aí, né? E gratidão. Michele também é segunda-feira, Michele, parabéns aí. A Ana, filha da Michele, né? O pastor está ficando velho, tá? Me perdoe. Então, irmãos, estamos felizes com tudo isso, que Deus possa abençoar essa igreja aí e continuar rompendo. Preciso, antes de prosseguir, de ler a palavra, preciso, né, tá dando informação, a Priscila já começou a dar aqui a informação, né? Não teremos escola bíblica domingo que vem, né? Nem adulto, nem adolescente, já foi informado pela irmã Marta, né? E não teremos escola bíblica também, nem culto infantil à noite também, então não teremos trabalho infantil. Também não teremos transmissão, irmãos, tá? Não teremos transmissão, então se você deseja cultuar na semana, tu vai ter que vir aqui. Vai ser um culto diferente, um culto, né, sala de oração, vai ser um culto diferente. De manhã vai ter um jovem aqui pregando, né, nosso pequeno profeta, né, o Wallace vai estar aqui pregando. Você quer receber uma palavra da parte de Deus, um jovem de 17 anos? Então, a oportunidade de você vir aqui domingo de manhã, receber uma palavra de Deus a partir de um jovem, né, um jovem que é nosso jovem aqui, que é uma bênção, né, 17 anos já é professor de escola bíblica, junto com a irmã Luciana lá, né, com os adolescentes. Isso é lindo, irmãos, né, ver o crescimento da nossa juventude aí. E o Wallace é líder de célula, o Wallace é professor de escola bíblica. O Wallace está aí em atividade, né? E, né, com os embaixador do rei. Então, um menino de ouro que Deus tem realmente nos presenteado aí, realmente tem sido bênção. E ele vai trazer a palavra domingo de manhã. E à noite é o profeta Peterson. Amém? O profeta, ele rejeitou o profeta. É profeta desse tempo, meu irmão, é profeta, né? Então, no final de semana, na igreja, como a Priscila falou muito bem, a igreja está em movimento, irmãos, né? Alguns aproveitam para descansar, para visitar familiares, né? E nós temos percebido, irmãos, que é importante a igreja também estar aberta, não é verdade? A igreja está aqui posicionada, então a igreja vai estar aqui posicionada, orando com os jovens aqui. Eu estaria aqui também, orando com eles aqui, juntos, clamando ao Senhor. Já desisti desse negócio de passear em carnaval. Não tem como passear, irmãos. Não tem como viajar, não tem como ir em lugar nenhum. Onde você vai, está tudo cheio, está tudo lotado. Nem no recreio dá para ir. Nem no recreio. Né? Uma vez fui no recreio no carnaval, fiquei 2 horas preso no garrafamento, né? Falei, nunca mais. Para ir tem que ser bem cedinho, né? Vai bem cedinho, volta aqui, né? Fico, né? Parece que sai jeito, não sei de onde, né? Um tumulto danado. Então eu já desisti de passear no carnaval. Também desisti de fazer retiro também, que os retiros tudo caríssimo. Um sítio, 40 mil reais num sítio para carnaval. Então nós também desistimos de fazer retiro também, né? A gente faz retiro em outra época, né? Que o valor fica menor. E o melhor é que está aqui, né, no bairro, abençoando o bairro, abençoando a nossa juventude aqui, promovendo aqui um encontro com eles aqui, promovendo o crescimento espiritual deles, né? E vai ter passeio, vai ter aqui palavra, vai ter louvor, adoração. Então vai ser um final de semana abençoado. Você pode participar disso e para a glória do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração para trazer para você nessa noite. Abra a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39. Lucas 8, 26 a 39. Um texto maravilhoso que Deus colocou em meu coração trazer nesta noite. O encontro de Jesus com o endemoniado, o gadareno. Você com certeza já ouviu, já leu esse texto. E vamos mais uma vez nos debruçar sobre a Escritura Sagrada e o que o Espírito Santo tem para nós nesta noite através dessa Escritura Sagrada. Repetindo Lucas 8, a partir do 26 até o 39. Mesmo assentado como os irmãos se encontram, mas reverência à palavra do Senhor aí, ligado que é Deus falando conosco. Gratidão também ao pastor Diego Juliana aí, pastor Juliana, que, né, cuidou para nós da igreja, tem cuidado aí, tem, né, nos ajudado
tremendamente, não é verdade? Ontem foi uma disputa de gabinete, era gabinete para tudo quanto é lado aqui. Uma benção, né? Uma benção. Daqui a um dia vai ter que ter uns 10 gabinetes aí, né, pastor Geraldo? Uns 10 gabinetes aí que vai ter tanto pastor e tanta gente para atender, e que vai ter que ter uns 10 gabinetes, que um gabinete só não vai dar conta, não é verdade? Então, já não está dando conta, né? Já está disputado o gabinete, para a glória de Deus, já está disputado, e louvado seja o nome do Senhor, que a igreja está cuidando dos seus, né? Cuidando dos necessitados, isso é maravilhoso, fico feliz demais, né? E não tenho, né, ciúme do meu gabinete, né? Não tenho ciúme, compartilho com maior tranquilidade, né? Para estar servindo aí aos servos, né? Aqui, os que necessitam, na verdade. Tem pessoas que não são crentes, né? Uma jovem ter passado e pediu para a pastor Juliana, né? Membro da igreja, visita aqui a igreja, pediu um gabinete para a pastor Juliana, ela veio aqui de manhã, 10 horas da manhã, a pastor Juliana estava aqui atendendo essa menina aqui, né? Que nós nem conhecíamos, né? E é assim que a igreja tem vivido, né? Para ser canal de bênção, né? Para ser instrumento do Senhor aqui nesse lugar, né? E a todos que nos procuram aqui. Lucas 8, 20, a partir do 26, diz o seguinte: navegaram para a região dos Gadarenos, Gerazenos, que fica do outro lado do lago, em frente da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Vai prestando atenção. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos pés e disse-lhe em alta voz: que queres comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelos demônios a lugares solitários. Versículo 30. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios havia entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estavam pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se ao precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram, olha que momento maravilhoso, hein? Quando aproximaram de Jesus, repetindo, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram todos atônitos e com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estava dominado pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo, 39 último, né? Volte para casa e conte o quanto Deus lhes fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração. Você pode dizer um amém? Louvado seja o teu nome, ó Pai, pela tua palavra poderosa, lida aos nossos corações. Só em ter contato com essa palavra, só em ler essa palavra, já somos edificados, fortalecidos, ó Deus, e nós te glorificamos por isso, ó Pai, por esse cuidado que o Senhor tem conosco através da tua palavra. Ela nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos direciona, ela nos santifica, ela nos purifica, ó Pai, ela nos admoesta. Então essa palavra é linda e poderosa. Que nessa noite ela seja tudo isso, na vida de cada um aqui nesta noite, ó Pai, na vida dos que estão online também, Pai, que eles sejam tocados poderosamente por essa palavra. É minha oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Um texto maravilhoso e muito difícil,
É um texto teologicamente bem complicado, mas nessa noite Deus nos dá graça para estarmos aqui, né, observando aquilo que o Espírito Santo nos conduz a observar nessa noite, nesse texto. A palavra de Deus, irmão, sempre ela é inesgotável, tá bom? Sempre ela é inesgotável. Pregadores vão pregar no mesmo texto e vão, né, ser conduzidos pelo Espírito a outros ângulos, a outras revelações. Por isso o texto sagrado ele é inesgotável. Com certeza você que é um leitor da Bíblia já percebeu isso. Que você lê um texto, né, e um dia não viu nada. E depois leu o mesmo texto e começou a ver algumas coisas, né? Depois leu de novo, né? E assim é que acontece mesmo. Não é só com você, não. É com a gente, pastor, também. A gente vai lendo, Deus vai revelando, né? Como vai brotando, né? Vai brotando um manancial, coisa boa da parte de Deus, através da sua palavra para nós. Ensinamentos maravilhosos. E com certeza já ouviu falar desse texto, eu encontro Jesus com um endemoniado, esse gadareno. E Jesus foi lá, irmãos, exclusivamente. Você vê no texto ali que Jesus foi lá, né, em Gadá, exclusivamente para libertar aquele homem. Depois de uma noite difícil, se você voltar os seus olhos, né, a tua Bíblia nos versículos anteriores, você vai ver que eles tinham acabado de passar uma noite difícil. Foi o texto lá, né, que Jesus, né, acalma as tempestades. Eles tinham passado uma noite difícil, uma noite de batalha, uma noite de tormenta, uma noite, né, de um vendaval forte, e foi uma luta tremenda, o medo tomou conta daqueles discípulos, né? Mas naquele barco que foi acometido com aquela tormenta, estava Jesus, não é verdade? E depois do susto grande, Jesus calou o vento, acalmou a tempestade e houve bonança naquele barco. E eles achavam, então graças a Deus agora passou a luta, né? Vamos chegar do outro lado, né, Cadu? E vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo, a gente vai curtir aí do outro lado, né? A gente pensa assim, não é verdade? A gente vence uma batalha, a gente entra numa guerra, não é verdade? E luta e batalha, oração, jejum, é de joelho, é oração, fala, quando tiver, venci. Graças a Deus. Agora vai acalmar tudo. Lê do engano. Aquela luta foi vencida. Aquela batalha foi vencida. Mas aparece outra, na verdade. E algumas vezes pior. Algumas vezes não, mas algumas vezes pior. E a vida do crente é essa batalha. A vida do crente é dessa forma, né? É de batalha em batalha, mas também é de vitória em vitória. Amém? De vitória em vitória. Então eles acharam, depois daquela noite, né, mal dormida, aquela noite, né, daquele susto, né, eles iam ter um dia de bonança, mas não tiveram. Foram logo, né, recepcionados por um endemoniado. Você já viu um endemoniado? Pois é, esse aqui era bem complicado, não é verdade? Ele vivia, a Bíblia diz que há muitos anos ele vivia uma vida terrível, tomada pelos demônios. Os demônios, né, se apossou dele e ele realmente já não vivia mais em casa. Você viu aqui na Escritura Sagrada que acabamos de ler, ele vivia no meio dos sepulcros, ele, né, escavava as sepulturas e pegava os ossos, fazia uma bagunça tremenda na cidade. A cidade toda tinha medo. Fico pensando nas crianças, né? As crianças daquela cidade, como era aterrorizada, né, com esse homem possesso pelos demônios. Ele não vestia roupa, ele andava nu para tudo quanto é lado. Isso aterrorizava aquela comunidade e a perturbação, né, daquele homem que Satanás estava fazendo naquela cidade através daquele homem. Jesus, na sua onisciência, na sua onipresença, né, no seu desejo de salvar, de libertar, Jesus foi lá, né, com seu barco exclusivamente para libertar aquele gadareno. Você pode dar uma glória a Deus? Jesus assim, irmão. Jesus não vê distância nem trabalho para buscar uma alma perdida. Ele sempre está com os seus olhos compassivos, né, em busca de almas que necessitam da sua graça, misericórdia, do seu favor, né, do teu poder. E Jesus, conduzido pelo Espírito, foi lá àquele lugar para, né, libertar aquele homem. Você viu no texto aqui que depois de tudo isso, nós vamos daqui a pouco entrar nos pontos que eu separei aqui, né? Estou fazendo um apanhado geral do texto, né? Você viu aqui que depois de Jesus fazer aquilo tudo, Jesus ainda foi rejeitado. Depois de Jesus libertar aquele homem, na verdade, eles chegaram lá, viram ele, né, no estado normal, vestido, né, aquela cidade agora podia viver tempo de paz, eram para eles se alegrar com Jesus, eram para eles ficar felizes com Jesus. No entanto, eles expulsaram Jesus. Olha que coisa interessante, não é verdade? Mesmo Jesus fazendo bem,
mesmo Jesus abençoando, mesmo Jesus resgatando, salvando, libertando, algumas pessoas continuam rejeitando Jesus. E hoje não é diferente, irmãos. Pessoas continuam rejeitando Jesus. Pessoas continuam, né, em oposição a Jesus, mesmo Jesus sendo esse Deus maravilhoso que cuida de nós, que resgata o perdido, que trabalha por os necessitados. Na verdade, aquela cidade rejeitou Jesus e mandaram Jesus embora. Logo em seguida, Jesus teve que entrar no barco e ir embora. Mas eu separei nessa noite algumas coisas importantes aqui, que esse texto chama atenção. Eu queria passar para você nessa noite para edificar o seu coração, fortalecer a sua fé nesta noite. A primeira coisa que eu separei aqui foi o que, né, o diabo roubou daquele homem. Queria que você, rapidamente comigo nessa noite, nessa palavra, você olhasse para aquele homem e pudesse já perceber o que o diabo roubou. Eu separei alguns pontos aqui e você em casa depois pode ver mais coisas que o diabo roubou. Mas isso aqui fica bem nítido devido ao texto que nós lemos, né? Primeira coisa que nós vemos no texto que o diabo roubou daquele homem foi a sua identidade. Satanás roubou a identidade daquele homem. Versículo 30, Jesus pergunta, qual é o seu nome? E ele respondeu, Legião. Jesus se perguntou o nome dele, mas Satanás, né, tinha apossado dele, roubou a identidade dele, agora, né, ele é uma legião. Ao invés do homem responder, quem respondeu foi Satanás. Satanás é mestre, irmãos, em tirar a identidade do homem. Porque Deus nos fez, né, e nos deu uma identidade. Deus nos fez, né, e em Cristo Jesus temos uma identidade. Deus, Ele nos fez com característica dele. Na verdade, Ele deseja que nós revelemos a glória dele. Mas quando o homem distante do Senhor, quando o homem é tomado pelo mal, quando o homem, no caso desse aqui, né, é tomado de forma possessiva pelo mal, né, o mal tomou posse dele, né? O diabo roubou a sua identidade. Nos dias que vivemos, né? Você pode também conhecer pessoas que o diabo roubou a identidade. Hoje não tem mais nome. Ele agora é um cachaceiro. Ele agora é um drogado. Ele agora é isso, é aquilo, né? O diabo roubou a sua identidade. É assim que o diabo faz. O diabo rouba a identidade. Sempre, por isso que o diabo sempre tem uma fórmula de tentar a nós crentes, né, para nos fazer duvidar daquilo que nós somos. Como ele fez com Jesus lá depois, né, Jesus foi batizado, passou 40 dias lá de jejum, depois dos 40 dias o diabo chegou para questionar a paternidade, questionar a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, olha só. A questão ali, irmãos, não era o milagre, ou transformar a pedra em pão, né? Ou coisa parecida. Não. Ali o que estava em questão é a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, né? Ele queria colocar dúvida no coração de Jesus. Não, eu vou provar esse diabo porque eu sou Filho de Deus. Jesus não precisava provar isso. Primeiro que alguns dias antes, ele tinha ouvido isso, né? Audivelmente, né? De forma auditiva, né? Quando do seu batismo lá, após João Batista batizar Jesus, não é? O Espírito Santo, né, desceu sobre ele e uma voz do céu bradou. Como foi? Esse é meu filho amado, a quem me compraz, né? Ou outra versão, né? A quem me dá muito prazer. Jesus afirmando, né? Melhor dizendo, Deus afirmando a identidade daquele. Esse é meu filho amado. Confirmando para João, né? Que o Espírito Santo já falou com João, né? Aquele que a pomba descer e pousar na cabeça, né? Esse é o Messias. E também Deus testificando a identidade de Jesus. Esse homem aqui, o gadareno, né? Satanás roubou a sua identidade. 2, né? O diabo colocou esse homem num isolamento. O homem não habitava mais em casa, mas vivia nos sepulcros, nem habitava em casa. Está no versículo 27. Ele perdeu, né, o prazer da sua convivência social, com a sua casa, com a sua comunidade, né, onde ele vivia. O diabo tirou essa alegria dele. O diabo isolou, porque isolado, irmãos, é mais fácil, né, dominar. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração.
Tem pessoas que rejeitam a igreja, rejeitam a comunidade de fé, rejeitam a família, família é isso, família é aquilo, eu não quero saber da minha família, mas é na família que nós somos abençoados, edificados, é na igreja que nós somos abençoados, edificados, é na igreja que somos sustentados espiritualmente e emocionalmente. E uma coisa que o diabo quer fazer conosco é nos isolar, é começar a colocar defeito em tudo, não é verdade? E você botar na tua cabeça que, né, não adianta ir para a igreja, porque a igreja tem defeito, né, o pastor João tem esse defeito, o irmão tem esse defeito, né, todo lugar tem defeito, inclusive você também tem defeito. Inclusive você também tem, eu também tenho também, não é verdade? Mas o diabo coloca isso no nosso coração para a gente sentar num banco, né, e começar a julgar as pessoas, né, para nos levar para um isolamento. Porque lá no isolamento fica mais fácil de controlar a gente. Lá no isolamento é mais fácil de dominar nossa mente, dominar nosso coração. Porque aqui é lugar de libertação. Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de salvação. Você entra aqui, na verdade, os irmãos colocam a mão na tua cabeça, abençoa você, abraça você. E se tiver diabo, vai ter que sair em nome de Jesus. Aqui não, né? Vai para outra, né? Para outro lugar, aqui não, aqui é lugar de manifestação do poder de Deus. Então o diabo isolou aquele homem perdeu o seu prazer do convívio social. Além de perder a sua identidade, perdeu o prazer do convívio social. Aquele homem também perdeu a sua dignidade. A Bíblia diz que ele vivia nu, não colocava mais roupa, ele perdeu a sua dignidade. Ele não tinha mais compostura, ele vivia, né, nu no meio daquela sociedade. O diabo quer roubar a nossa dignidade, irmãos. O diabo quer roubar a dignidade das mulheres. Aí vem o carnaval, as pessoas vão estar peladas. Vão tirar a roupa o máximo possível. Porque o diabo quer roubar a dignidade. Em busca da tal felicidade, em busca de buscar uma alegria irreal, uma alegria mentirosa, eles fazem de tudo. Porque o diabo quer roubar a nossa dignidade. Quer roubar a nossa dignidade. E como Satanás tem sido, né, bem sucedido na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm se deixado, né, ser conduzido, ser levado, né, por esse mundo, que a Bíblia diz que ele jaz do maligno, ele é controlado, né, no seu sistema mundano, controlado pelo mal, pelo próprio maligno. E as pessoas, né, acabam se permitindo, se deixando ir, né, e perdendo a sua dignidade. Aquele homem perdeu a sua dignidade. Ele não tinha mais dignidade. E o último, né? Aquele homem, né, viveu uma opressão implacável. Embora procurassem conservá-lo preso em cadeias, em grilhões, ele despedaçava tudo. Aquele homem, né, ele vivia numa opressão implacável. Satanás, na vida dele, realmente fazia miséria. E, né, não tinha prisão que segurava aquele homem. Não tinha prisão. O homem ficou irreconhecível. Satanás tem esse poder, irmãos, de tornar os filhos de Deus irreconhecíveis. Se transformar aqueles que Deus deseja salvar em irreconhecível. E esse homem viveu aqui. Então eu falei com vocês que o diabo tirou a identidade. O diabo tirou a dignidade. O diabo tirou a convivência com os seus. E o diabo tirou também o seu lar. O ambiente de cura. Lar é um ambiente de cura. Por isso Satanás investe tanto, né, para acabar com as famílias. Por isso Satanás investe tanto para acabar com os lares. Saiba disso. Você que tem o seu lar aí, fica de olho. Fica ligado aí, coloque o seu lar aos pés do Senhor. Fica aí realmente orando, buscando ao Senhor, porque Satanás quer destruir o seu lar. Porque uma pessoa sem lar fica uma pessoa vulnerável. Não tem ninguém pela pessoa. O lar é um lugar de proteção, lugar de crescimento, lugar de cura. E Satanás também roubou daquele homem, né, a alegria de estar no lar, com os seus familiares. O prazer do convívio com os seus familiares. Com toda a luta, irmãos, que a nossa família tem. Guarda isso. Com toda a dificuldade que nós temos. Porque toda família tem problema, né? A gente acha que só nossa. Meu Deus do céu, né? É impressão tua, tá? Toda família tem os seus problemas. E você pensa que a tua é pior? Sabe de nada, inocente. Tem outras bem piores do que a tua aí, não é verdade? Então comece a agradecer a Deus pela tua família. Obrigado, Senhor Deus. Me esquenta a cabeça, mas é minha. Glória a Deus. Obrigado pelos problemas que o Senhor me deu, né? Que eles estão me fazendo, né, crescer, buscar mais o Senhor, orar mais.
Então, não reclame da tua família, que a tua família, né, é bênção de Deus na tua vida. É lugar de revelação de Deus. É lugar de Deus usar você para revelar a glória dele. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? A ordem que Jesus deu àquele homem no finalzinho desse texto. Uma ordem maravilhosa. Porque no lar, irmãos, é lugar de restauração, de cura. É lugar de sermos abençoados. É lugar de sermos perdoados. Irmãos. O lar é lugar de sermos perdoados. Não esqueça dessa mensagem eu ia falar pastora Esther, né? Mas a irmã Esther, esposa do pastor Josenildo, né? Ela pregou no casamento do Tiago e da Renata. A irmã Esther, né? E falou sobre isso, né? Casar é ter alguém para perdoar. Eu na hora não entendi nada. Falei, casar é ter alguém para perdoar? É desse jeito mesmo. Casar é ter alguém para perdoar e ser perdoado por alguém também. Porque não existe casamento sem perdão, irmãos. Não existe. As pessoas que você mais ama, as que você mais machuca. Não é verdade? Você acha, pastor Joel é bonzinho, bacana? Pergunta a Ivana. Só quem sabe é ela lá, não é verdade? Só quem sabe é ela. De vez em quando ela tem que dar um black lá, de vez em quando a panela voa. Glória a Deus, aleluia. Porque um bom casamento precisa ter um ranca-rabo. Um bom casamento. Se não tiver isso, irmão, alguém está montando alguém. Se não tiver isso, alguém está subjugando alguém está, né, fazendo o outro de cavalo, não é verdade? Um bom casamento, de vez em quando, tem que ter um choque. Opa, você está exagerando, você está abusando, está rindo, Cadu, né? Lá também é assim também, né? É assim mesmo, né? Casamento é lugar de ajuste, não é verdade? E vamos ajustando, né? Mas é um lugar de bênção, não é verdade? Quando a gente está doente, é a nossa casa que nos sustenta, não é verdade? Quando está caído, é a nossa casa que é o nosso remédio. Então, é trabalhoso, casamento é trabalhoso, mas é uma bênção. Amém, igreja? É uma bênção de Deus, né? E outra coisa que chama a atenção nesse texto, irmãos, é a autoridade de Jesus. Jesus chega naquela ilha, bota o pé na ilha, o diabo identifica Jesus, irmãos, que coisa maravilhosa. Vem lá o endemoniado e se prostra aos pés de Jesus. Irmãos, que tenha eu contigo, filho do Altíssimo. Reconheceu Deus, Jesus, como filho do Altíssimo. Reverenciou Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus. Irmãos, o diabo está mais crente que a gente. Que isso, professor? Que a gente muitas vezes tem dificuldade de ajoelhar tremenda, né? Temos dificuldade de prostrar, de reconhecer a grandeza, a glória de Deus, para levantar a mão na hora do louvor, uma dificuldade tremenda, parece que tem 500 quilos na mão, para dar um glória a Deus, aleluia. A gente dá glória, né? A gente dá glória a Flamengo, Vasco, né? Com facilidade, mas glória a Deus é difícil, irmãos. A mão parece estar uns 50 quilos em cada mão para levantar, mas o diabo aqui, irmãos, ele identificou Jesus imediatamente, Filho do Altíssimo, Todo-Poderoso, reverenciou Jesus. A pergunta é por que muitas vezes nós não reverenciamos a Jesus? Porque muitas vezes nós ficamos indiferente perto de Jesus, indiferente na adoração a Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, uma redundância, em nome de Jesus, quebrante o seu coração na presença de Jesus. Reconheça a autoridade de Jesus, reconheça o poder de Jesus, reconheça o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, que é Jesus. Isso precisa ferver nosso coração, irmãos, constantemente. Não podemos perder isso de forma alguma. Nossos relacionamentos na igreja, nosso ativismo. Não é verdade? A gente começa a fazer da igreja um lugar só de trabalho. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Já perdendo o temor. Vai perdendo o fervor, não é verdade? Vai ficando as coisas no automático, né? A gente vem para a igreja só para ver os amigos, para abraçar, e depois do culto comer aquela pizza bacana, aleluia, glória a Deus. Não é pecado nenhum comer a pizza depois do culto. E quando for, me chama também que eu vou. Em nome de Jesus. Mas o problema é quando, né, a nossa motivação é só essa. Nós perdemos o temor de Jesus. Perdemos, né, o reconhecimento da presença. Jesus está presente. Vamos nos compor. Vamos nos compor que Jesus está presente. Vamos adorá-lo, que ele é digno de louvor, de adoração. E o diabo aqui dá uma lição para mim e para você. Que isso, pastor? O diabo dá lição? Dá. Algumas lições o diabo dá. Aqui está uma delas, né?
reconheceu Jesus. Nós, como servos do Senhor, precisamos reconhecer Jesus. Nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos nos prostrar diante dele, reconhecer a sua glória. Não meça a palavra, irmãos, para adorar Jesus. Não meça a palavra. Você já chamou Jesus de lindo? Jesus, tu é lindo! Aqui na igreja tinha um irmão chamado Moacir. Está em São Paulo hoje, né? Ele falava isso de forma tão linda no culto, né? No culto, Jesus, tu é lindo! Lembra, Luiz? O irmão Moacir, ele falava isso de forma tão, né, tão alegre. Irmão Moacir, se você estiver assistindo aí, né, nosso abraço, irmão Moacir. E muita gente tem dificuldade de chamar Jesus de lindo. Né? A gente chama o carro de lindo, a casa linda, a mulher linda, o homem lindo. Eu não acho não, mas é. Mas Jesus, a gente tem dificuldade de chamar que Jesus é lindo. Jesus é lindo. Vamos falar junto? Jesus é lindo! Isso, já treinou agora. Quando estiver na adoração, você grita bem alto, Jesus é lindo! Porque a gente fica travado, paradão. E aqui o diabo, né, dá uma lição a mim e a você. Ele, né? E agora, indo para o final, irmãos, a restauração daquele homem. Os irmãos sentiram aqui no texto aqui, né, que Jesus imediatamente repreendeu Jesus. Repreendeu Satanás. Repreendeu, mandou ele sair. O diabo fez um pedido a Jesus. Não nos lance no abismo, não nos destrua. Deixa nós ir para aquela manada de porcos ali. Uma faixa de 2.500 porcos. A legião, irmãos, como aquele homem respondeu, o diabo respondeu a Jesus, uma legião tinha de 3 a 6 mil soldados. A legião, né, para os romanos, era a companhia mais forte, mais poderosa do exército romano. Era a legião. Quando a legião chegava, só para vocês entenderem um pouquinho o texto, né? O que significa legião. Quando a legião chegava, irmãos, atemorizava todo mundo. É mais ou menos aí como o BOP aí, né? Da nossa polícia, mais ou menos aí, né? Aquela, né? Aquele agrupamento de ataque, agrupamento para chegar para resolver. E muitas vezes chegava com injustiça também, né? Infelizmente acontece, né? Então a legião era formada de 3 a 6 mil soldados. Então essa é a quantidade de demônio que estava naquele homem. Você imagina, se um demônio faz miséria, imagina 6 mil demônios. Mas para Jesus, né? Não tem empecilho. Pode ser 1, pode ser 6 mil, pode ser 10 mil, né? Jesus chegou, ele tem que bater retirada. Você pode dar glória a Deus? Jesus foi lá e o expulsou. Eles pediram Jesus para, né, ir para aquela manada de porcos. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não fulminou eles? Jesus queria mostrar visivelmente, né, aquele homem, né, o que estava na vida dele. Visivelmente aquele homem, né, o que Satanás faz na vida do ser humano. Porque Jesus sabia o que ia acontecer, né? Quando o diabo saiu, os diabos, no plural, saiu, os demônios saiu daquele homem, né? Entrou naqueles porcos, né? Foram para o despenhadeiro e todos se precipitaram, né? E acabaram naquele despenhadeiro. Ali, irmãos, Jesus, né, libertou aquele homem. Jesus, né, deu ordem àquele homem. Antes de continuar aqui a minha palavra, eu queria te chamar a tua atenção para uma coisa. Nem todos endemoniados, irmãos, vão espurmar como esse homem aqui. Eu estava preparando a mensagem, eu queria guardar isso no seu coração, o Espírito Santo falou no meu coração. Nem todos endemoniados ficam sem roupa, tá? Tem muitos endemoniados bem vestidos por aí. Né, pizza? Tem muitos endemoniados de BMW, que não tem ninguém BMW não, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus por enquanto, porque daqui a um dia vai ter um montão de BMW aí. Por enquanto, né? Tem muito BMW de perfume importado. Tem muito, melhor dizendo, né? Muito endemoniado de perfume importado, né? Tem muita mulher bonitona aí, toda arrumadona, cheia do diabo. E homem também, tanquinho, bonitinho. Não que todos os tanquinhos estão com o diabo, tá? Mas porque muitas vezes a gente olha um texto e diz, acha que o diabo só se apresenta assim, né? Só espumando, só, né? Nos sepulcros, nos cemitérios, né? Nem sempre. A Bíblia mostra Judas, né? Judas. Estava lá com Jesus, né? Comendo com Jesus. No entanto, né? Foi tomado pelo diabo. Então, você tem que estar sempre ligado aí, né? Ligado.
A Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore, não é verdade? Pelo comportamento, pela vida, não é verdade? E você tem que ter a tua vida no altar. Irmãos, o crente precisa ter medo de Satanás. Guarda seu coração isso antes do final da palavra. O crente precisa ter medo de Satanás. Satanás é um falido. Ele já é um derrotado. Ele já é um derrotado. Ah, mas eu tenho medo de se manifestar. Se manifestar, né? Você clama pelo nome de Jesus, que ele tem que sair. Porque Jesus falou lá em Mateus 28, né? Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E esse poder que Jesus tem, ele passou para nós, para a sua igreja. Você pode dar glória a Deus? É. Então, se o diabo se manifestar, você levanta a tua mão, né? E repreende em nome de Jesus. Porque o poder não está em você, o poder está no nome de Jesus. Sempre eu falo isso, eu lembro do pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele falou que ensinou, fez um cursinho de libertação para os adolescentes, pastor Diego, né? Fez um cursinho de libertação dos adolescentes, ensinou lá como, né? Tratar com o diabo, como, né? E um dia falou que os adolescentes estavam ensaiando na igreja lá, uma peça lá, sei lá, ensaiando na igreja, entrou um endemoniado na igreja, Michele. E o homem entrou, o adolescente falou assim, está repreendido em nome de Jesus, e caiu na hora. Começou a estrebuchar lá, aí veio os pastores, veio os irmãos, ajudaram, mas o adolescente repreendeu, o Satanás, né? Na hora ali, ele foi impedido, né, pela poderosa mão do Senhor. É assim que Jesus faz, irmãos. Ele usa pessoas como eu e você, não é verdade? Para manifestar a glória dele. O interessante, meu amado irmão, que, né, no mundo espiritual, olha só, ou nós seremos usados por Jesus, nele vivemos, ou poderemos ser usados por Satanás também. Que isso, pastor? Desconjuro. Nem sei fazer o sinal da cruz. É. Porque quando Jesus não está, a casa está vazia. E fatalmente, Jesus, né? Ele bate na porta. Está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Mas Satanás não faz isso não, mano. Satanás não fica batendo na porta não. Satanás chega na porta e mete o pé. E entra. E começa a tomar, né, conta de tudo que não é dele. Da sua vida, do seu coração, do seu sentimento. Ele vai tomando conta. O que fazer então, pastor? Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Jesus, né, ser Senhor do teu coração. Porque quando Jesus está, ele não pode se manifestar. Ele não pode entrar. Amém? Falei aqui que Judas, né, foi um possuído por Satanás. Mas se você ver no texto, olha, pastor, né? Ele estava na ceia, tomando a ceia. Quando levantou da mesa, né, pastor Juliano? Mensagem do passado, da mesa, né? Tem lugar na mesa lá, né? Quando ele levantou da mesa, a palavra diz que o espírito entrou, do maligno entrou nele. Enquanto estava na mesa com Jesus, o espírito maligno não entrou nele. Ainda que ele estava sendo dominado na mente, não é verdade? No seu coração. Mas quando ele levantou da mesa, o espírito maligno tomou Judas para fazer o que ele deveria fazer. Porque perto de Jesus, irmão, Satanás não se manifesta sem a permissão dele. A autoridade é Jesus. É Jesus que manda, não é verdade? É Jesus que manda. Efésios 2, Filipenses 2, né? Por isso Deus lhe exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Você pode dar glória a Deus? É o nome mais poderoso, é o nome de Jesus. A restauração daquele homem, irmãos, Jesus restaurou. O homem que não tinha dignidade, né? A gente vê agora no versículo 30, que ele agora está um homem transformado, né? Deixa eu achar o versículo, que eu não anotei aqui o versículo, né? Aqui. Aqui, 35. E o povo foi a ver o que havia acontecido. Quando se aproximou-se de Jesus, viram que o homem via que o homem que havia saído do demônio estava assentado aos pés de Jesus, vestido, grifa aí, vestido e em perfeito juízo. E ficaram todos atemorizados. Você pode dar glória a Deus? Olha que diferença quando Jesus chega, irmãos. Olha que diferença quando Jesus chega, transforma. Aquele homem estava no seu próprio juízo, aquele homem foi transformado. Jesus transformou a vida dele. Primeira coisa que Jesus restaurou aqui foi a comunhão. Aquele homem estava aos pés de Jesus. Eu não sei você, mas eu, quando bato os olhos num texto desse, meu coração se alegra. Não tem lugar melhor que aos pés de Jesus.
Não tem lugar mais, né, importante da vida que aos pés de Jesus. Talvez você queira viajar, ir para Londres, ir para a França, visitar aí os lugares mais lindos, ficar, né, observando a natureza, mas nenhum lugar é melhor do que estar aos pés de Jesus. Nenhum lugar é mais lindo do que estar aos pés de Jesus. Por isso Jesus falou para Marta lá, né, Marta? Ah, Marta, não posso repreender Maria, porque Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu estar aos meus pés, porque não tem lugar melhor. Para o crente não tem lugar melhor aos pés de Jesus. Se você não tem buscado estar aos pés de Jesus, busque estar aos pés de Jesus. É o lugar mais alto que você pode estar aos pés de Jesus. É o lugar mais importante que você pode estar, é aos pés de Jesus. É o lugar mais lindo que você possa estar, é aos pés de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Ainda que o seu coração ainda não creia nisso. Porque a gente fica assim, né? Mais lindo do que aquilo, mais lindo. Melhor do que melhor. Melhor que qualquer posição social. Melhor que qualquer quantidade de dinheiro. Os pés de Jesus é o melhor lugar para mim e para você. E aquele homem, depois de ser liberto, irmãos, ele estava lá aos pés de Jesus, bebendo da presença de Jesus. E ali, né, teve que alvoroçar a cidade, que não vou entrar nesse detalhe da cidade lá, a cidade querendo expulsar Jesus, mandando ele embora. Jesus deu prejuízo àquela cidade. Porque Jesus dá prejuízo a algumas pessoas, sabe disso? Né, Peterson? Jesus dá prejuízo a algumas pessoas. Quem vive do mal, irmãos, quando Jesus chega, Jesus dá prejuízo. Amém? Fala baixinho, né? Algumas escolas tiveram dificuldade de montar o grupo para ir para a avenida. Porque uma grande maioria aceitaram Jesus. Você pode dar glória a Deus? Vários passistas. Vários aceitaram Jesus. Estavam com dificuldade de juntar pessoa para ir para a avenida. Jesus dando prejuízo. Fala baixinho. Ninguém está vendo. Aqueles vivem do mal, né? Jesus dá prejuízo. Aqueles vivem de festa rave, Jesus dá prejuízo. Jesus vai lá e resgata. Eles ficam furiosos, porque são do mal, são do inferno, são da maldade. Jesus chega e traz para a luz, salva, liberta, cura e dá uma nova vida. Aleluia. Então aqueles homens naquela cidade expulsaram a Jesus, porque Jesus tinha dado prejuízo àquela cidade. Eles não viram que estava ali o Filho de Deus. Eles não viram que estava ali a bênção de Deus. Eles não viram que ali estava a prosperidade de Deus. Estava ali junto com eles, o próprio Jesus. E no final, Jesus entra no barco para voltar para casa. Finalizando minha mensagem, pode subir, equipe de louvor. Jesus entra no barco. E uma coisa interessante acontece nessa hora, irmãos. O homem todo feliz, aceitou Jesus, né, pastor Diego? Normal. Eu quero o quê? Seguir a Jesus. Aos pés de Jesus é o melhor lugar. Quando Jesus entrou no barco, ele foi também para botar o pé no barco. Opa, você não. Jesus deu uma ordem nele. Você vai para casa. Vai contar aos seus o que eu fiz na tua vida. Aquilo tudo que o mal fez, agora você tem que ir lá e desfazer. Toda a destruição que Satanás fez através de você, agora eu vou reconstruir através de você. Relacionamento, perdão, cura, eu vou liberar através de você. Que coisa linda, irmãos. Jesus restaurando o lar daquele homem, restaurando, né, o ambiente familiar daquele homem. Jesus falou outra coisa séria nesse texto, irmãos. A igreja, a nossa igreja começa a nossa casa. Meu Deus do céu. A nossa igreja começa a nossa casa. A PIB Vargem Grande começa na Pacuí 111, na casa do pastor Joel. Não tem como eu lá em casa ser um péssimo marido para Ivana, um péssimo homem, e aqui na igreja querer ser pastor, querer servir na igreja. Não, a igreja precisa começar lá. Eu preciso estar bem lá, cuidar da minha ovelha 01 lá. Não se engane, meu amado irmão. Não se engane, minha amada irmã. É em casa que começa a igreja. É em casa que começa a desenvolver os teus dons. É em casa que Deus quer usar você poderosamente, manifestar o poder dele na sua vida. Você começa a aprender a falar menos, a adorar mais, a agradecer mais. É lá no seu familiar. Aquelas pessoas que você feriu quando estava no mundo, agora Deus te manda você, né, levar cura a eles.
Deus encheu o teu pote do bálsamo de Gileade, que cura as feridas. E você tem o poder de tornar sobre eles e curá-los. Em nome de Jesus. Deus deu àquele homem também uma missão, irmãos. Irmãos, além de mandou para casa, para restaurar sua família, mandou também ele ir para a cidade. Decápolis, 10 cidades. Uma delas era Genezaré. Tinha mais outras 9 que precisavam ouvir de Jesus. E Jesus deu uma missão a ele: você vai nas cidades pregando o evangelho. Poxa, mas não é tão bom ficar com Jesus? Eu quero aqui também, nesse finalzinho de mensagem, soltar uma palavra para as células da PIB Vargem Grande. Vou repetir, quero soltar uma palavra aqui para as células da PIB Vargem Grande. Célula é uma bênção, irmãos. Mas tem um ponto da célula que ela fica perigosa, que a gente não quer se multiplicar. Não, aqui tá bom demais, pastor Juliana. Aqui tá bom, tem um lanche legal, amizade, fica muito cômodo, fica gostoso demais. Não vamos multiplicar não, que aqui tá bom demais. Era muito cômodo para aquele homem estar ali com Jesus, bebendo daquela água fresca que ele tinha conhecido agora, coisa boa, maravilhosa. Mas ele tinha uma missão, tinham pessoas precisando de Jesus, que através daquele homem iam sendo salvos. Em nome de Jesus, células da PIB Vargem Grande, não se conforme com as reuniões semanais para lanchar e estarem juntos. É muito bom, é comunhão, é amor, é oração. Mas não esqueça que Deus nos chamou para alcançar vidas para Jesus. Tem pessoas sofrendo porque não conhecem Jesus. Tem pessoas sofrendo, precisando de uma oração. E muitas vezes nós estamos no meio de muitas orações. E Deus quer levar a oração às pessoas. Nós entramos no comodismo, irmãos. Lembra de Pedro e Tiago? Quando o monte da transfiguração, né? Da tua mensagem, não esqueço não, viu? Muito bom, né? Elias, Moisés, Jesus. Poxa, vou montar a tenda aqui, pastor Geraldo. É o melhor lugar do mundo. Jesus, Elias, Moisés, é o top dos top. Vamos ficar aqui, Jesus, montar a tenda aqui. Não, lá embaixo tem uma multidão perdida. Lá embaixo tem uma multidão que não conhece a mesa ainda, pastor Juliano, né? Que precisa ser alcançado pela mesa de Jesus. E ficar no monte lá parado a vida toda, eles não vão ser alcançados. Então, meu amado irmão, hoje Jesus também nos envia a pregar esse evangelho, envia a anunciar Jesus, a dizer ao mundo o que Jesus te fez. Mas eu não sei pregar. Fala o que Jesus te fez, como você era antes, o que Jesus fez na tua vida e como você é hoje. É a maior mensagem do mundo, irmãos. É a maior mensagem do mundo. É você falar do que Jesus fez na tua vida. Não tem como contestar. Jesus fez. Quem era o Pizzo, quem é o Pizzo hoje? Jesus fez. Quem conheceu o Pizzo no passado, quem conhece o Pizzo? Jesus fez. E assim todos nós, Diego, né? Jesus fez. Não tem como contestar. E a maior mensagem, irmão, que nós possamos pregar é essa: o que Jesus fez na minha vida. Meu amado irmão, em nome de Jesus, nessa noite, não permita que nada impeça você de cumprir o seu ministério, o seu chamado. Cumprir a tua missão de anunciar Jesus aonde você quer. É muito bom te contar as bênçãos são maravilhosas. Mas tem hora que nós temos que ir em direção aos perdidos. Sim, contar as bênçãos para ele. Contar o que Jesus fez. Você pode ficar de pé? Agradecer a Deus pela palavra dele nessa noite. Fala obrigado, Jesus, pela sua palavra. Vamos cantar, depois eu quero orar contigo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Você pode deixar hoje, querido? Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Nós olhamos pra ti, Senhor. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Vamos mais uma vez? Sua morte
sua morte ali na cruz. Você pode cantar? Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Hoje é dia, querido, de deixar na cruz. E vou deixar na cruz. Tudo ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Vamos bem forte ao Senhor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor que tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor. Só quem depende declara ao Senhor. Mais que tudo, eu confio nesse amor que tem poder pra curar dores. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Bendizer o Senhor nessa noite. Agradecer por essa palavra. Deus cuidando de você, da sua igreja, de mim e você essa noite. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Orar para que Deus cada dia mais te dê alegria em servir o Senhor. Essa palavra, a primeira coisa que gera no teu coração que é crente, uma gratidão. Aquele homem tinha, antes de Jesus, ele tinha o diabo na vida dele. Nós temos Jesus na nossa vida. Nele nós vivemos. Você pode agradecer. Obrigado, Senhor Deus, porque eu vivo em Jesus, Jesus vive em mim. A primeira bênção, Senhor. Segundo, Jesus nos resgatou da mão de Satanás. Nos deu uma nova história. Jesus também nos enviou pregando uma linda e poderosa mensagem. E eu quero orar por você nessa noite, para que você cumpra o seu chamado. O chamado não só dos pastores, não. É de cada membro. A visão dessa igreja, os logos dessa igreja, cada crente um ministro, cada casa uma igreja. Os meninos, as meninas, os homens, as mulheres, todos são ministros de Deus. Deus capacitou você para revelar a glória dele, para tuas mãos levantar e Satanás bater em retirada. Quero orar por você nessa noite. Pastor Geraldo, vem cá orar. Eu vou pedir o pastor Juliano, o pastor Diego está aqui na frente. Se você quer uma oração especial do pastor, eu vou estar aqui recebendo vocês. Uma oração especial, as irmãs procurando a pastor Juliana. Ivana também pode ficar aqui também. A Priscila, aqui também. A irmã quiser uma oração, está aqui as pastoras aqui, o pastor aqui. Uma oração por você especialmente. Se você quer consagrar a sua vida, quer mais de Deus, agradecer a Deus porque você é templo do Espírito Santo, porque um dia Jesus te resgatou. Essa palavra encheu teu coração de alegria. Convido você a sair do teu lugar, vem aqui nessa noite. Vem aqui, buscar mais de Deus, amar a presença gloriosa do Senhor. Recebe um abraço do pastor aqui, recebe um abraço da pastora aqui. Glorifique o nome do Senhor. É noite de bênção, de restauração. É noite de alegria, é noite de mover de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. É Ele que te dá autoridade. É Ele que te dá autoridade para vencer Satanás, para tirar o medo do seu coração e dizer que você é um capacitado pelo Senhor, cheio do poder de Deus, cheio da unção do Senhor. Pastor. Aleluia. Glória a Deus. A cada um de nós foi confiado um ministério, chamado Ministério da Reconciliação. Cabe a você, meu irmão,
Talvez o Senhor tenha trazido você nessa noite para receber algo da parte dele. Talvez você seja hoje um canal para alcançar alguém que está na sua casa. Talvez você seja um canal de bênção para alguém da sua família. Você não veio aqui à toa. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que conduziu você para este culto de louvor e adoração ao Senhor. Então você já tem motivo já para louvar e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, eu te agradeço por essa palavra poderosa que foi ministrada aos nossos corações nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Que essa palavra venha cair na tábua dos nossos corações, Senhor, como uma semente que venha produzir frutos, e frutos que permaneçam, Pai. Em nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, abençoa a tua igreja. Abençoa o teu servo e tua serva, Senhor, que tomou a coragem de vir até aqui à frente para receber, Senhor, de ti, Senhor. Em nome de Jesus, que eles queiram ardentemente, desejando em seu coração a tua presença, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que a tua palavra nos renova, a tua palavra nos fortalece. Pai, no nome de Jesus, assim como aquele homem, Senhor, da palavra teve a sua dignidade devolvida, assim, Senhor, vem usar os teus servos, Senhor, para devolver a dignidade da família, a dignidade daquele familiar, Senhor, que talvez esteja perdido nas drogas, Senhor, perdido na prostituição. Pai, que o teu servo seja canal de bênção, Senhor, para alcançar essa vida que se perdeu. Em nome de Jesus, oh Deus Santo e Poderoso, eu já te agradeço, Senhor, porque eu creio que só o fato do meu irmão vir aqui à frente, ele já está sendo alcançado pela tua maravilhosa graça. Em nome de Jesus, oh Deus Santo e Poderoso, renova, Senhor, as forças do meu irmão. Talvez ele tenha entrado por essas portas, Senhor, cansado. Talvez ele tenha entrado por essas portas, Pai, sem esperança no coração, desanimado, entristecido, mas que ele saia daqui renovado, fortalecido e alcançado pelo seu poder. Em nome de Jesus, abraça, Senhor, o teu povo. Senhor, no nome de Jesus, que a tua mão santa e poderosa venha cobrir, Senhor, esse meu irmão que veio até aqui, ter as suas forças renovadas, que ele seja alcançado pelo teu poder. Manifesta, Senhor, a tua glória e o teu poder sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui. Oh Deus Santo e Poderoso, muito obrigado. Nós te louvamos, Pai, por uma igreja, Senhor, triunfante, por uma igreja, Senhor, fortalecida, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que as armas da nossa milícia, Senhor, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, toda ação do inimigo. Eu destrono nessa hora todo principado e potestade que tenha se levantado contra a família do meu irmão. Nós jogamos por terra toda ação do inimigo, todo o trabalho feito contra, Senhor, o familiar ou contra a vida do meu irmão que está aqui. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, essa família sendo alcançada, essa família, Senhor, sendo renovada, fortalecida, em nome de Jesus. Que a dignidade dela seja devolvida, Senhor. Que a dignidade seja devolvida, que as vestes deles sejam trocadas, que as vestes espirituais, Senhor, sejam trocadas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que eles saiam daqui, Senhor, com o teu favor, com a graça, Senhor, que nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos concedeu por amor a nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Senhor, com alegria, Deus abençoe, boa noite. Tem um cafezinho ali para tomarmos juntos. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Oh, eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou
você, corro pra você. Teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor que tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor que tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou atrás. Olho pra você, vou pra você. Teu amor me chama. Ouço o som de muitas águas, tempestade vem, mas não me assusta. Tanta força aqui dentro de mim.